era o cálculo dessa integral aqui, né? Então a integral era integral de 0 até 1, integral de x até 1, seno de y ao quadrado, dy dx, tá? Então do jeito que está feito aqui, a gente primeiro está integrando em relação, primeiro a variável y e depois em relação à variável x. Aqui não foi dado a região de integração, porque já foi colocado na própria integral a região de integração. Só que como eu comentei com vocês, essa integral aqui, do jeito que está aqui, não dá para ser feita, tá? Quer dizer, dá para ser feita, mas não dá para ser feita por forma simples de resolução. Dá para fazer expansão em série, coisas mais complicadas, mas forma simples de função não dá para ser feita, tá? Mas se eu mudar a ordem de integração, eu consigo fazer. Como é que eu faço para mudar a ordem de integração? Primeiro eu tenho que saber qual a região de integração, tá? Em qual região de integração que eu estou fazendo. Na leitura da integral, olhando para a integral, o que a gente consegue identificar? Bom, aqui a primeira variável que está sendo integrada é a variável y, tá? Então é o y variando de x até 1. Então eu já sei, né, na minha montagem da equação, que o x varia de, o y varia de x por baixo, ó, e vai até 1. E o x varia de onde? De 0 até 1. Utilizando esta informação, eu consigo montar a região de integração. Eu vou pagar para poder fazer de novo e para vocês olharem, tá bom? Bom, então, ó, a região de integração do jeito que está montada aqui é o que? É o y variando de x até 1 e o x variando de 0 até 1, tá? É essa situação que eu tenho. O que eu vou fazer para eu identificar a mudança de região? Eu não preciso desenhar, mas é muito recomendável eu desenhar, porque vai ajudar eu fazer a representação adequada desta região, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui também. Vamos fazer então o desenho da região para a gente conseguir identificar. Quando é região com as laterais sendo funções lineares, ou seja, retas, sempre dá para transformar o tipo 1 virar tipo 2 ou tipo 2 virar tipo 1, tá? Então se for reta, moleza. Agora, quando é funções que não são retas, é mais complicado. Tem situações que não dá para fazer a mudança de regiões, tá? Mas retas sempre dão, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui no plano XY o desenho, tá? Então do jeito que está aqui dá para a gente desenhar tranquilamente. Ó, o x variando de 0 até 1, então já vou marcar o ponto 0 até 1 aqui. E o y variando de x até 1. Y igual a x, ó, y igual a x é uma reta. Que reta que é essa? É a reta mais simples que a gente possa montar. É a reta que a gente dá até um nome bonito para ela, é a bissetriz do primeiro quadrante. É aquela reta que tem esta inclinação aqui, ó, e passa pela origem. Tá? Por que bissetriz do primeiro quadrante? Porque ela separa dois ângulos iguais. Aqui é 45 graus, aqui é 45 também. Ó. Então esta reta ela divide o primeiro e o terceiro quadrantes em dois ângulos iguais. Ela é bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Tá? Então essa reta aqui, ó, y igual a x. Y igual a x. E vai até y igual a 1. Y igual a 1 é essa reta aqui, ó. Esta reta. Então a minha região de integração vai ser esta aqui, ó, que eu estou pintando. É o x variando de 0 até 1. Ó, então o x está de 0 até 1 aqui. E o y vai, na parte de baixo dele, é y igual a x, que é essa reta aqui. E vai até y igual a 1, que é esta aqui. Tá? Do jeito que está montado a integral, o que a gente está fazendo? A gente está variando assim, ó. A integral está sendo feita assim. Primeiro em y, variando de y igual a x até 1. Y igual a x até 1. É assim, tá? Então é assim que a gente está fazendo. Como é que a gente faz para fazer a mudança de tipo de região, né? Essa é a região do tipo 1. Como é que a gente faz para mudar o tipo 2? A gente muda a região? Não. A gente só muda a descrição da região.
Então, aqui a dependência, do jeito que está montada aqui, ó, é y dependendo de x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer x depender de y. Tá? E como é que eu faço x depender de y? Do jeito que está aqui, está moleza, né? Porque se y é igual a x, e x depender de y, é só se escrever x igual a y, tá? Então, eu posso descrever a mesma região assim, ó. É a mesma região, não muda. Tá? Não muda. A região é a mesma. Só que, ao invés de eu colocar y igual a x, eu vou escrever isso aqui, x igual a y. Tá certo? E aí eu vou andar de que jeito? Eu vou andar assim, tá? Deste jeito. Porque primeiro eu vou fazer integral em relação a x e depois em relação a y. Estou mudando, tá? Aqui é tipo 1. E aí eu vou fazer uma tipo 2 aqui, tá? Região tipo 2. Bom, na região tipo 2, o que acontece? O x varia de onde até onde? Olhando para o desenho, o x começa aqui, ó. Tá começando nessa reta, é x igual a 0. E vai até onde? Vai até bater nessa reta aqui, ó. Eu fiz vermelho, vou fazer verde aqui para ficar diferente, ó. Até bater na reta verde. Então ele vai de 0 até y. A reta verde é y. Tá? E o y varia de onde até onde? O y é fácil, por quê? Quando você descobre a dependência, a outra variável vai de um número até outro número, tá? Então o y vai de onde até onde? Ele vai de 0, porque começa aqui, e vai até 1, tá? Porque era 1 aqui, ó. Se você olhar, era 1 aqui. Então ele vai de 0 até 1, tá? Então meu y vai de 0 até 1. Então a minha região, a região escrita no tipo 2, ela vai ficar assim, né? São x, y, tal que 0 menor ou igual a x menor ou igual a y, 0 menor ou igual a y menor ou igual a 1. Então, aquela integral, que era a integral do seno de y, a diferença é essa. Eu não fiz mudança nenhuma na região. Eu só mudei como a região está sendo descrita. É a única coisa que foi feita aqui. Tá? Não teve mudança na região. Eu só estou reescrevendo a região de uma outra forma. Ao invés de eu colocar a dependência de y por x, que era a região do tipo 1, eu coloquei a dependência de x por y. Aí era chamada região de tipo 2. Mas não muda a região é a mesma. É só a descrição dela que foi feita. Tá? Porque fazendo como tipo 1, a integral não dá para fazer. Mas curiosamente, mudando como tipo 2, vai dar para fazer. Tá? Então isso acontece mesmo, tá? São situações que acontecem. Dependendo como você escreve a sua integral, pode ser que você consiga fazer, de modo mais simples, tá? Como a gente já viu em outros exemplos. Então é isso. Eu só descrevi de uma outra forma. Para fazer isso, o que eu fiz? Eu desenhei a região, tá? E eu vi que era um triângulo, né? Que isso aqui é uma região triângulo. E escrevi ela de outra forma. Só. Bom, então escrevendo a integral, ela vai ficar como? A integral é para ser feita da função seno de y ao quadrado. Então aqui, primeiro eu vou fazer em relação a x agora e depois em relação a y. Por que vai dar para eu fazer a integral? Olha para você ver, ó. O x varia de 0 até y e o y varia de 0 até 1. A primeira integral, moleza de fazer, porque eu consigo tirar o seno ao quadrado para fora da integral aqui, né? Porque ela está sendo feita em relação a x. Então, eu tiro o seno ao quadrado, vou integrar só o dx. Depois eu vou integrar o dy. Integrando o dx, vai dar x. Ó, aqui vai ficar x entre 0 e y vezes dy. Substituindo os limites de integração, vai ficar o que? Ó? Y menos 0 dy, ou seja, integral de 0 a 1, vou escrever desse jeito aqui, ó, y seno de y quadrado dy. Aí você fala, professor,
continuou com seno ao quadrado. De fato, continuou com seno ao quadrado, porque não tem como eu mudar. Mas olhe bem, agora tem um y multiplicando. Como tem esse y multiplicando, batendo o olho na integração, o que a gente percebe? Se você olhar bem, ó, aqui tem um y quadrado dentro e do lado de fora eu tenho um y também. Então, do lado de fora está a derivada da expressão que está dentro aqui, ó. Porque o seno de y quadrado nada mais é que uma composição de função. É a função seno composta com a função y ao quadrado. Se você olhar para dentro da integral, né, para dentro da função seno, desculpe, para dentro da função seno, a derivada da função que está dentro do seno está do lado de fora, a menos de uma constante, né? Porque qual que é a derivada de y ao quadrado? É 2y. Tem y aqui. Quando está do lado de fora a derivada a menos de uma constante, ou seja, apenas a constante que está diferente, você pode aplicar a substituição simples, tá? Então aqui está pedindo para fazer a substituição simples na mudança na integral, tá? Por que substituição simples? Porque a derivada da função y quadrado está do lado de fora. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar de u, né? O meu y ao quadrado. E o meu du, que é quando a gente faz a mudança de variável, a gente obrigatoriamente tem que mudar os limites de integração também e tem que mudar o fator de integração, né? Se era dy, tem que trocar para alguma coisa du. Então, o meu du vai virar o quê? 2y dy. Portanto, o y dy vai ficar du sobre 2, né? É só passar o 2 dividindo. Então, esta integral aqui, já coloco os limites de integração. Ó, vai ficar seno de y ao quadrado, tá? Y dy. Voltei aqui o y. Isto aqui eu chamo de du sobre 2. Aqui eu só estou reescrevendo, tá? É a mesma ainda, não mudei de variável. Então, esta integral vai ficar escrita assim. Seno, no lugar do y quadrado eu coloco o u. No lugar do y dy eu ponho o du sobre 2. Tá certo? E agora eu tenho que mudar os limites de integração. Como eu comentei numa aula passada, quando a gente faz substituição simples, tem duas coisas que a gente pode fazer. A gente pode integrar e depois voltar com a variável original, tá? Ou mudar os limites de integração. É que eu prefiro fazer mais é mudar os limites de integração. Tá? Então eu sempre mudo os limites de integração, eu não volto com a variável original. Mas se você quiser fazer voltando com a variável original, não tem problema. Eu vou fazer mudando os limites de integração. E como é que a gente muda os limites de integração? É molezinha, eu acho muito mais fácil. Tá? Depois que você acostuma a fazer, você vai ver que é muito mais fácil mudar os limites de integração. Como é que a gente muda os limites de integração? Ó, os limites de integração original são de 0 até 1. Então está dizendo que o y varia de 0 até 1. Quando o y for 0, quanto que vai valer o meu u? Você utiliza essa expressão da mudança de variável. Oi? Você está fazendo a mudança, né? Dos limites de integração, exato. Porque quando você faz uma integral definida, que é o caso aqui, quando você faz uma substituição simples, o que vai acontecer? Você está trocando tudo. Você está trocando a variável e você tem que trocar os limites de integração também, tá? Eu prefiro sempre trocar o limite de integração, mas existe professor que ensina, e também não está errado, só que eu não gosto de fazer desse jeito, fazendo o quê? Mudando, faz a integral, depois volta com a variável original, tá? E fazendo assim também dá certo. Mas eu gosto de mudar os limites de integração, tá? Eu acho que fica melhor, eu acho que didaticamente é mais simples de explicar e fica mais fácil também para a gente identificar na hora de fazer a integral, tá? Eu acho que a chance de errar é menor, mas a gente tem que se acostumar a fazer desse jeito. Então, quando o y é igual a 0, o u vai ser o quê? 0 ao quadrado, que vai dar 0, porque a gente utiliza esta mudança aqui. E quando o
y for igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. Então, nesse caso, continuou dando a mesma coisa, tá? Mas é porque deu a mesma coisa nesse caso específico, tá? Não obrigatoriamente vai dar sempre a mesma coisa. Agora eu coloco o meio para fora e faço a integral do seno. A integral do seno é igual a menos cosseno, tá? Então isso aqui vai ficar igual a meio menos cosseno de u, variando de 0 até 1, e a gente faz a substituição. Então vai ficar meio, a integral, vou colocar o menos aqui para fora, né? Menos cosseno de 1 menos cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, o cosseno de 1 a gente não precisa colocar. Então a gente vai escrever isso aqui como que? Meio 1 menos cosseno de 1. Tá? Tá aqui. Beleza. E acabou a integral. Então uma integral que não dava para ser feita, que era aquela integral de seno ao quadrado dy dx, né? Aquela na primeira ordem de integração, essa aqui, né, dada do jeito que estava aqui, fazendo a reescrita da região de integração, ela passou a ser integrada e deu o valor cosseno 1 menos cosseno, meio, né? 1 menos cosseno de 1. Alguma pergunta? Não? Bom, eu vou colocar algumas propriedades de integral que a gente inclusive já está usando, tá? Mas eu vou colocar aqui só para a gente lembrar e fixar. Bom, a primeira propriedade integral que a gente usa muito, né? É que a integral da soma é igual à soma das integrais. Então você tem uma integral que você está somando aí, você pode quebrar ela, separar em duas, né? A gente já está usando bastante. Quando tem uma constante, a gente tira a constante para fora da integral. Beleza. Uma terceira propriedade que a gente ainda não usou, porque não teve oportunidade de usar, né? Não teve nenhum exercício com essa situação, em geral não tem mesmo esse exercício, né? A gente utiliza outras ferramentas, mas que é possível de ser usada, é o seguinte. Imagine que você está fazendo a integral de uma função numa região D qualquer aí, ó. E essa região D, ela pode ser escrita como a união de duas regiões separadas, uma região D1 e uma região D2. Ou seja, você pode ter essa região total grandona aqui, D, né? Essa aqui tudo é D, tá? E aí você pode quebrar essa região D como uma união de duas, tá? Uma D1 e uma D2, ó. Esse tudo aqui é D, tá? O que acontece? Fazer a integral na região D é a mesma coisa que você fazer a integral na região D1, depois fazer a integral na região D2 e somar as duas integrais, tá? Então, integrar numa região grande é a mesma coisa que você integrar ela em cada uma das regiões pequenininha que compõem a região grande e depois somar tudo, tá? Essa é uma estratégia boa. Onde que essa estratégia é útil e é muito utilizada? Por exemplo, quando a gente trabalha com questões de problemas numéricos. Eu estou dando um curso de modelagem. Em modelagem, eu ensino a fazer as integrais utilizando métodos numéricos. E um método numérico que a gente utiliza lá é um método de quadratura, né, chamado de quadratura gaussiana. Nesse método, o que a gente faz? A gente pega uma região qualquer de integração e aí introduz um monte de subconjuntinhos. Esses subconjuntos são pequenos triângulos. Então, numericamente, a gente faz a integral em cada triângulo pequenininho que compõe a região grande e depois soma tudo. Então, a gente utiliza essa ideia aqui de fazer o quê? Se eu tenho uma região grande e quebro ela em duas ou mais regiões, eu posso fazer a integral em cada região pequena e somar tudo para dar a integral da região grande, tá? Por exemplo, essa propriedade pode ser útil numa situação assim, ó. Imagine que você tem a seguinte região que você quer fazer integral. Esta região D aqui grandona é do tipo 1? Não, não é do tipo 1. Porque você vê o que? Para ser do tipo 1, ela teria que ser o x variando de um número até um número. Aqui não dá, porque aqui uma das laterais é uma função, tá, de x. Essa lateral aqui, ó, é uma função de x. Então não pode ser do tipo 1. E também não é do tipo 2, porque a lateral de y também é função. Ó. Se você olha aqui, ó, a lateral de y são funções.
Então não é nem do tipo 1 nem do tipo 2. Mas se você quebrar essa região em duas, separar em duas regiões, tá? Que não é simples, tá? Estou dizendo que é possível, não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que dá para usar essa estratégia. Eu posso quebrar essa região em duas. Uma região D1, que é uma região do tipo 1 aqui, ó. Então você quebra essa região daqui até esse ponto aqui, por exemplo. Então dá esta região D1. Esta região claramente é uma região do tipo 1, né? Porque o x varia de um número até um outro número. E o y aqui ela é uma função por cima e uma função por baixo. Então essa é uma região do tipo 1. E essa região aqui fica uma região do tipo 2, tá? Esta região aqui vai ficar uma região do tipo 2. Neste caso aqui, a gente pode fazer a quebra para descrever estas duas regiões. É fácil fazer? Não, eu falei que é possível, então é uma propriedade útil. Uma outra propriedade que essa sim a gente usa bastante, que é o seguinte: se você colocar a função de integração, ó, for a função 1, quando você fizer a integral da função 1 num domínio D, o que você vai encontrar? O que a gente está encontrando efetivamente quando a gente faz a integral? Geometricamente, o comentário que eu fiz para vocês, que é a integral de uma função de duas variáveis num domínio bidimensional, ele dá o volume do sólido abaixo de uma determinada superfície. É isso que a gente está encontrando, tá? Se você tem uma função f, ó, você tem uma função f que define uma superfície e você faz a integral de uma função numa região R qualquer aqui, o que você está encontrando? Vou colocar a região D aqui. O que a gente está encontrando? A gente está encontrando o volume deste sólido aqui, né? É isso que a gente está encontrando. A gente encontra o volume. Entretanto, a gente pode encarar também a integral dupla para encontrar uma área. Qual área? A área da própria região aqui, ó. E como é que a gente faria para encontrar a área desta região aqui? Basta você colocar a função f sendo a função 1. Então, se você fizer esta integral aqui, a integral de dA, e no lugar da f colocar a função 1, o que você vai achar? Você vai achar a área da região de integração, da região D. Tá? Então, para a gente encontrar uma área, por exemplo, a gente também pode utilizar a integral dupla, só que qual função que a gente integra? A gente integra a função 1. Por exemplo, imagine que eu queira calcular a área deste triângulo aqui. Do triângulo é moleza, tá? Daqui a pouco eu vou colocar a área do círculo, vocês vão ver que vai ser mais difícil de fazer. Mas do triângulo primeiro, só para a gente ver como é que a gente utiliza essa propriedade aí. Então imagine que eu queira calcular a área deste triângulo aqui. Desse triângulo é facinho de calcular a área. Inclusive eu consigo calcular na mão aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Qual a base desse triângulo aqui? Por exemplo, 1 aqui, ó. Tá vendo? 1. Qual a altura? 1 também. Então a área desse triângulo vai ser 1 vezes 1 dividido por 2, que é base, a área do triângulo, né? É base vezes altura dividido por 2. Então a base aqui tem o tamanho 1, a altura também tamanho 1. Então vai ficar 1 vezes 1 dá 2, que vai dar meio, tá? Então essa área vai dar meio. Mas imaginem que eu queira utilizar a integral para calcular a área. Consigo? É óbvio que você consegue. E como é que eu faço isso? Bom, então essa função aqui que vai ser integrada, esse triângulo, ele está sendo descrito como? Então ele é de 0 até 1, de 0 até 1, e aí, para eu encontrar o triângulo, eu liguei esse vértice aqui verde, vou fazer ele verde, até o vértice roxo, esse aqui. Liguei por essa reta. Essa reta claramente é y como função de x ou x como função de y. Que reta é essa aqui? Como é que a gente descobre que reta é essa aqui? Aqui eu já coloquei qual é a reta, tá? Que é y igual a 1 menos x. Mas você fala, professor, como é que eu faria para descobrir? Bom,
Se você quisesse descobrir qual é a reta, a equação da reta é assim, né? EY é igual a x mais b. Esta reta está passando pelo ponto verde, o ponto verde tem coordenadas 0, 1, e o ponto roxo tem coordenadas 1, 0. Então, você coloca aí, ó, o 0, 1 quer dizer o quê? Que quando o x for 0, o y é 1. Substituindo na equação de cima, você vai descobrir que 1 é igual a vezes 0 mais b, ou seja, o b é igual a 1. Já achou quem é o b? Ó, tá aqui já, ó, esse aqui é o b, 1, já achei. Então, o y vai ficar igual a x mais 1. E aí, utilizo a segunda parte onde a reta passa, que é no ponto 1, 0. 1, 0. Então, quer dizer que quando o x for 1, o y é 0. Então, a gente vem aqui na nossa expressão para a reta, coloca as informações. Então, 0 igual a vezes 1, b a gente já achou que é 1. Ou seja, fazendo a conta, vai ficar a mais 1 igual a 0, ou seja, a igual a menos 1. Então, a equação da minha reta vai ser y igual a menos x mais 1. É esta equação aqui. Que é o que eu escrevi aqui, tá? É a mesma coisa, só está invertida a ordem aí, né? Aqui eu coloquei menos x mais 1, aqui 1 menos x é a mesma coisa. Bom, então, qual é a região de integração? Então, a região de integração é o quê? É o x variando de 0 até 1 e o y variando de 0, que é esta reta que começa aqui, vai até onde? Vai até bater nessa reta aqui, ó. E quem é a reta é y igual a 1 menos x, tá? Então, a minha integral, escrita como uma região do tipo 1, por que a região é do tipo 1? Porque existe uma dependência de y por x. Ela vai ser escrita da seguinte forma. Ó, a função que eu estou integrando é para encontrar a área. Então, a função f que eu vou colocar é 1, né? Ó, 1 dy dx. dy porque região do tipo 1. Então, eu integro o y primeiro, depois x. Então, a integral vai ficar o quê? Vai ser de 0 até 1 menos x, que é de 0 até bater nessa reta aqui, ó. E o x variando de 0 até 1, daqui até aqui, tá? Fazendo integral moleza, né? Essa primeira integral, a integral de dy vai dar y, variando de 0 até 1 menos x. Substituo os limites de integração, então avalio o y em 1 menos x e em 0. Na verdade, só vai sobrar o 1 e menos x, que está aqui. Agora ficou a integral em x. A integral da soma é igual à soma das integrais. Então, a primeira integral vai ficar dx menos x dx. A integral de dx vai dar x, variando entre 1 e 0. Na verdade, eu substituo só 1, porque o 0 não vai aparecer, então vai ficar 1. E aqui, a integral de x vai dar x quadrado sobre 2, de 0 até 1. Eu também coloco só o 1, porque o 0 vai sumir, então vai ficar menos 1 sobre 2. 1 menos 1 deu meio. Olha lá, encontrei a área do triângulo. É óbvio que para encontrar a área do triângulo é muito mais simples a gente fazer direto, mas é possível fazer por integração. Mas existem figuras mais complexas que a gente quer encontrar a área que, obviamente, não tem uma fórmula muito simples para encontrar essa área, como no caso aqui do triângulo. Uma delas é o círculo. Você fala, professor, círculo a gente sabe encontrar a área. De fato, sabe, porque alguém já falou e alguém já fez a conta e descobriu que era πr ao quadrado, mas até descobrir foi difícil. Mas a gente pode encontrar a área do círculo por integral, tá? Só que quando a gente vai tentar encontrar a área do círculo, a gente vai ter um problema. Vai ser difícil de encontrar. Eu vou colocar aqui para a gente fazer integral. A integral, inclusive, já está feita aqui, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver que é doloroso fazer a integral do círculo, tá? Por que é doloroso fazer a integral do círculo? Vai ser difícil porque a região de integração não é um retângulo. Então, em regiões que não são retangulares, a integral, em geral, ela fica mais complicada mesmo de ser feita, tá? Tem essa coisa mais difícil, mais dolorosa, mais complicada. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Para vocês verem como fazer a integral no círculo, só o círculo já vai ficar difícil, tá? Então, vamos fazer um exemplo aí, ó. Vamos calcular a integral da função f igual a 1
definida no círculo x² mais y² igual a 1. Quando a gente fizer isso, exatamente um exemplo parecido com o anterior. O que a gente está querendo é encontrar a área do círculo, tá? Que é a área do círculo definida por x² mais y² igual a 1. Que seria isso tudo aqui, tá? É isso que a gente quer encontrar. Quando a gente faz essa integral aqui, tá? A integral que a gente está fazendo é essa aqui, ó. É 1 vezes dA sobre o círculo. Então, isso aqui vai encontrar a área do círculo. Inclusive, a gente sabe quanto tem que dar, tá? Isso aqui vai ter que dar... a área do círculo de raio 1 é πr ao quadrado, então eu espero que isso aqui dê π. Tá? Então, será que vai dar π mesmo? Então, a gente vai fazer a conta. Se não der, é porque eu errei na conta, né? Bom, então como é que a gente olha isso aqui pelo que a gente sabe até agora? Utilizando regiões do tipo 1 ou do tipo 2. A gente pode descrever o círculo tanto como uma região do tipo 1 quanto uma região do tipo 2. Eu vou mostrar para vocês os dois casos aí. Olhando ela primeiro como uma região do tipo 1. Como é que a gente pode enxergar isso como uma região do tipo 1? A expressão para o círculo é esta fórmula aqui, é x² mais y² igual a 1. Para ser do tipo 1, a dependência é o quê? Y dependendo de x. Então, o que eu faço? Eu passo o x para o lado direito, né? Então, eu teria um y² igual a 1 menos x². E aí, eu tiro a raiz. Quando eu tiro a raiz, vai aparecer um mais ou menos. Tá? Porque raiz quadrada, quando você está resolvendo uma equação quadrática, vai aparecer um mais ou menos. A raiz só é positiva, tá? Raiz de 4 é quanto? É 2, não é mais ou menos 2. Agora, x² igual a 4, aí sim, aí vai dar x igual a mais ou menos 2, porque você está resolvendo uma equação quadrática. Nesse caso aqui, eu estou resolvendo a equação quadrática y² igual a 1 menos x². Então, resolvendo, eu tiro a raiz do lado direito e vai aparecer mais ou menos. O que é o mais? O mais é a parte de cima, tá? Do meu círculo. E o que é o menos? O menos vai ser a parte de baixo do círculo, tá? Então, se você vê que você quebra ela em duas partes. Por que está a região do tipo 1 aqui? Porque essa região pode ser descrita como? Ela pode ser descrita assim. São x, y, tá o quê? O x varia de onde até onde? Para você olhar o x, é só olhar aqui os números, né? Como isso tem raio 1, ó, aqui é centro 0. Como tem raio 1, então você vai andar um para a esquerda e um para a direita. Quando você anda um para a esquerda, você vai até o menos 1. Quando você anda um para a direita, você vai até 1. Então o x varia de menos 1 até 1. E o y varia de onde até onde, hein? O y aqui vai variar da parte de baixo, que é a tampa inferior aqui, que é menos raiz de 1 menos x², até a parte superior, que é 1 menos x², raiz de 1 menos x², tá? Então, como é que vai ser descrita essa integral? Ela vai ser escrita deste jeito aqui, ó. Primeiro eu estou integrando em relação a dy, porque é região do tipo 1, então a dependência é em y, e depois em x. A integral em y é moleza, tá? Tranquila de fazer, não tem dificuldade, molezinha. A integral de dy é y. Coloco os limites de integração, vai de menos raiz de 1 menos x² até raiz de 1 menos x². Vou substituir os limites de integração, então colocando o primeiro limite de integração vai ficar raiz de 1 menos x² aqui em y, menos raiz de 1 menos x². Menos com menos vai dar mais, tá certo? Então, a gente vai acabar somando este termo aqui com este aqui, né? Porque vai somar. Então, vai ficar duas vezes, que eu já tirei o 2 para fora, raiz de 1 menos x². Dx, integral de menos 1 até 1. Beleza, cheguei aqui. Aqui que é o doloroso, tá? Dá para fazer substituição simples aqui? Não, não dá. Por que não dá? Porque se você chamasse u igual a 1 menos x², quando você fizesse o du, teria que aparecer um menos 2x dx. Teria que ter um x do lado de fora, não tem. Então, na substituição simples, a função que você define como a variável que você vai mudar, no caso u igual a 1 menos x² aqui, teria que aparecer do lado de fora a derivada dela. Não tem. Não tem o x do lado de fora.
Então, substituição simples não dá. Dá para fazer integração por partes aqui? Não. Qual a técnica que a gente utiliza nesse caso? Bom, aí se a gente lembrar lá de cálculo 1, né, função de uma variável, existe um monte de técnicas de integração. Uma das técnicas de integração é a substituição trigonométrica. Quando que a gente utiliza a substituição trigonométrica? Nas seguintes situações, né? Se você tiver, por exemplo, aqui, ó, 1 ao quadrado menos x quadrado dx, a gente chama x igual a seno de θ. Tá? Então, essa situação da substituição trigonométrica que a gente utiliza. Se a gente tivesse, por exemplo, x quadrado menos a ao quadrado dx, aí o x viraria a tangente de θ. Não, é secante de θ, desculpe. Secante de θ. E se fosse soma, né? X quadrado mais a ao quadrado dx, aí sim a gente chamaria x igual a tangente de θ. A gente vai usar qual aqui? A gente vai usar esta aqui, ó, que é mais utilizada em geral. Tá? As outras existem, mas a mais utilizada da substituição trigonométrica é essa aqui. Então, se você olhar bem aqui na substituição trigonométrica, a integral que a gente está fazendo é 1 ao quadrado menos x quadrado dx. Então, o meu a aqui é 1. Então, a substituição que eu vou propor de substituição trigonométrica vai ser o quê? Esta integral aqui que eu estou fazendo, né? Eu vou propor o meu x igual a seno de θ, tá? Porque eu vou colocar de novo aqui, né? Raiz de a ao quadrado menos x quadrado dx. A substituição proposta é x igual a seno de θ. Tá? E quando eu faço esta substituição x igual a seno de θ, o meu dx vai ficar a cosseno de θ dθ, tá? Então, na substituição eu vou ter que trocar o quê? Eu vou ter que trocar o x por isso tudo aqui e vou ter que trocar o dx por isso tudo aqui, tá? Então, vamos ver como é que fica fazendo para esse caso específico aqui, quando o a for 1. Então, fazendo esta substituição trigonométrica aqui, tá? Chamando o x igual a seno de θ, o que a gente vai fazer? Vou substituir aqui dentro da minha integral. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ, tá? Quando eu fizer essa substituição. A gente já vai ver o que vai acontecer aqui. E no lugar do dx, a gente vai colocar o quê? Cosseno de θ dθ. Então, essa troca aí que a gente vai fazer. Então, no lugar do dx, eu troco por cosseno de θ dθ. E no lugar do x, eu troco por seno de θ. Já vou ver o que vai acontecer com os limites de integração. Então, como é que vai ficar a integral? Deixa eu diminuir aqui. Ó, então, no lugar de dx, eu estou colocando cosseno de θ dθ. No lugar do x, eu estou colocando o seno de θ. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado, raiz quadrada de tudo. Por que isso ajuda quando a gente faz substituição trigonométrica? Se vocês lembrarem de algumas identidades trigonométricas, existe a seguinte identidade trigonométrica, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Ou seja, o cosseno de θ é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Olha para você ver o que você tem aqui, ó, quando você fez a substituição trigonométrica. Você tem exatamente isso que eu falei, que é o quê? Que raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno. Então, esse termo todo aqui a gente troca por cosseno. Aqui já tem cosseno, né? Porque já vem da derivada quando a gente tem essa mudança de variável. Para a gente chegar no diferencial, a gente deriva dos dois lados, né? Então, eu derivei o seno, achei cosseno. Então, ficou cosseno de θ dθ. Então, cosseno aqui, né? Coloco aqui e aqui, ficou cosseno vezes cosseno ao quadrado dθ.
Se você olhar bem, os limites de integração aqui não são os mesmos. Mas não pode ser mesmo, tá? Por quê? Porque como você mudou para a variável θ, que agora é um ângulo, não é um número mais, tá? O que aconteceu? Você tem que obrigatoriamente mudar os limites também de integração em relação à minha integral. Então, ele era o quê? Ele ia de menos 1 até 1. Deixa eu fazer um desenho aqui do círculo trigonométrico para vocês verem. Ó, no círculo trigonométrico, deixa eu fazer aqui o desenho. O círculo trigonométrico, ele varia de 0 até 2π, tá certo? Mas, se eu quiser também, eu posso fazer a medida do ângulo utilizando outros ângulos, tá? Por exemplo, eu poderia começar aqui, ó, aqui embaixo e dar uma volta até aqui. Ou seja, eu posso descrever o meu círculo indo de menos π sobre 2, que esse aqui é o ângulo, até 3π sobre 2. O círculo ele pode ser descrito completamente utilizando qualquer diferença de ângulos dando 2π. Você pode começar a medir aonde você quiser um círculo, porque às vezes é muito conveniente você fazer esta medida. Por que eu estou dizendo isto aqui ali na mudança de variável que eu fiz? Porque o meu número vai de menos 1 até 1. Olhe bem o que vai acontecer com o meu ângulo. Eu não estou medindo o seno. Quando a gente está no círculo trigonométrico, só para lembrar aí no círculo trigonométrico, ó, aqui tem o ângulo θ, aqui tem o círculo, né, de raio 1, que é o círculo trigonométrico. Se a gente olhar em relação a esse ângulo, este eixo aqui, ó, ele está adjacente ao ângulo θ, não é isso? Ó, o raio aqui é 1. Então, este eixo vermelho está adjacente ao ângulo θ. Se vocês lembrarem bem das relações trigonométricas que a gente tem assim, ó. Isso aqui é o ângulo θ, aqui é a hipotenusa, aqui é A e aqui é B. Então, qual a relação envolvendo A, θ e H? Ou seja, o lado adjacente, θ e H. É o cosseno. Então, o cosseno do ângulo θ aqui vai ser A dividido pelo H, ou seja, o lado adjacente dividido pela hipotenusa. E o seno é o quê? O seno é o lado oposto, que é B, dividido por H. No círculo trigonométrico, o H vale 1, tá certo? Então, o H, que no caso aqui seria o raio 1, ele vale 1. Então, se o H for igual a 1, o cosseno de θ é igual a A. E o seno de θ é igual a B. Tá certo? Então, se você olhar pelo desenho aqui do círculo trigonométrico, isto que eu desenhei em vermelho é o cosseno de θ. E o que eu desenhei em rosa aqui é o seno de θ. Se você olhar bem na variação que a gente vai ter inicial para o nosso na nossa integral, né? O x varia de menos 1 até 1, né? Ó. Aqui a minha integral vai de menos 1 até 1. Se ele vai de menos 1 até 1, o que está acontecendo? O meu valor está indo de menos 1. Aonde que o seno vai ser menos 1? O seno vai ser menos 1 aqui, ó, aqui embaixo. Ó. Seno menos 1 aqui. Porque, olhando para o círculo trigonométrico, o seno está projetado no eixo y. O seno está aqui. Ó. Então, ele vai ser menos 1 exatamente nesse ponto verde aqui. Ó. E ele vai ser 1 aonde? Nesse outro verde escuro aqui. Então, ele vai valer menos 1 aqui e vai valer 1 aqui. Qual este ângulo aqui? Esse ângulo menos 1. Que ângulo que ele corresponde? Se a gente fizer a medida do ângulo do nosso círculo, começando embaixo e indo até em cima, que é a melhor forma de fazer,
a gente pode utilizar os ângulos com sinal negativo. De que jeito? O ângulo com sinal zero, ele começa aqui, né? Ele está começando aqui, o ângulo zero. Então, quando você roda aqui, você vem até aqui, você descreveu até aqui π sobre 2. Depois você vai e faz a meia volta, vai dar π, isso tudo aqui. Um quarto de volta não, quase faltando, 3/4 de volta, que é isso aqui. É 3π sobre 2. E aí uma volta completa é 2π, que é 4 vezes π sobre 2, que vai dar 2π. Então, cada pedacinho que a gente tem aqui, né, cada quadrante, ele tem um ângulo de π sobre 2. Então, andou uma volta, meia volta, um quarto de volta deu π sobre 2. Meia volta deu 2 vezes π sobre 2, que vai dar π. 3/4 de volta deu 3 vezes π sobre 2. E 4/4 de volta, que é uma volta completa, deu 4 vezes π sobre 2, que deu 2π. Como eu quero fazer a minha integral indo de -1 até 1, aonde que vale a pena eu começar? Aqui embaixo. Então, vale a pena eu começar o meu ângulo daqui de baixo, indo até para cima aqui. Ó. Então, eu vou começar com o meu ângulo não em zero, mas se você olhar bem, eu vou começar ele com π sobre 2 antes do zero. Então, eu vou colocar aqui menos π sobre 2, tá certo? Até o quê? Até π sobre 2. Então, esta vantagem de trabalhar com o círculo e poder começar a medir o ângulo em qualquer parte ajuda bastante, tá? Então, na minha integral, na minha mudança de variável, então, olha como é que é difícil trabalhar com substituição trigonométrica. A gente não muda apenas as variáveis. Os limites de integração ficam muito mais fino a mudança nos limites de integração. E aqui eu recomendo fortemente que mude os limites de integração, porque voltar com a variável original aqui não é uma opção viável. É muito difícil, tá? Fazer a mudança de x levar para θ, que no caso seria o seno ou cosseno, é difícil, mas possível. Agora, se você está em θ e quiser voltar para x, aí é muito mais difícil. Inverter uma função trigonométrica é muito mais difícil, tá? Então, eu recomendo fortemente fazer a mudança dos limites de integração. Então, quando meus limites de integração era x igual a -1, qual era o valor de θ? Como eu mostrei para vocês, olha, ele começava lá embaixo, eu coloco ele como menos π sobre 2. Então, meu θ vale menos π sobre 2. E quando x for igual a 1, o θ vale quanto? Ele está aqui em cima, que é π sobre 2. Tá certo? Então, nesta forma como está medido, a gente faz desse jeito e funciona muito bem. Aí você fala, professor, e se eu tivesse feito assim, ó? Aqui embaixo, o ângulo deu 3π sobre 2, beleza. E daqui para cá, o que, que eu faço? Eu continuo medindo. Eu faço 3π sobre 2 para chegar de novo em 1, fica mais π sobre 2, depois mais π sobre 2. Então, seria o meu ângulo variando de 3π sobre 2 até 2π mais π sobre 2, ou seja, 5π sobre 2. Pode também? Pode também. Se você quiser fazer assim, pode também. Não tem problema nenhum, a resposta vai dar a mesma, tá? Mas a forma padrão da gente medir é o quê? Se eu quero descrever um ângulo começando embaixo e terminando em cima, eu fixo aqui sendo zero, né, que é o ângulo padrão. Se eu vou no sentido horário, eu vou negativo. Se eu vou no sentido anti-horário, eu vou positivo. Então, como quero andar π sobre 2 para baixo, então para lá vai ficar menos π sobre 2. E para cima vai ficar mais π sobre 2. Bom, então como é que vai ficar escrita a nossa integral? Então, beleza, ó. Então, quando x for igual a -1, o θ é igual a menos π sobre 2. Quando x é igual a 1,
o θ é igual a mais π sobre 2. Então, fiz a mudança de variável tudo para θ, mudei os limites de integração, tá? No final das contas, ó, ficou cosseno de θ vezes cosseno de θ, vai dar um cosseno ao quadrado de θ, integrado de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá aqui. Dá para integrar essa função diretamente? Também não. Olha a trabalheira, ó. Não dá para integrar essa função diretamente. Eu vou ter que fazer o quê? Uma outra mudança de variável, tá? Só que essa mudança de variável aqui é simples. Na verdade, não é uma mudança de variável, é uma reescrita do cosseno ao quadrado. Porque não dá para eu integrar diretamente o cosseno ao quadrado, não dá. Eu vou ter que fazer uma mudança, uma reescrita do cosseno ao quadrado. E o que eu uso para fazer essa reescrita? Eu utilizo uma coisa que é chamada de arco duplo, tá? Isso aí também vocês viram em função de uma variável, só estou lembrando. Como é que funciona o arco duplo? Então, sempre que você tiver, por exemplo, integrando função ou só o cosseno quadrado sozinho, ou só o seno quadrado sozinho, o que a gente faz? A gente reescreve o cosseno quadrado utilizando o cosseno de 2θ. A gente troca o cosseno quadrado pelo cosseno do ângulo duplo. Por isso a gente fala o arco duplo, a gente está usando o arco duplo. Então, cosseno ao quadrado pode ser escrito como 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Se fosse o seno ao quadrado, a gente pode escrever isso como 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Tá certo? Você fala, professor, da onde que vem essa identidade? Vem daqui. Não sei se vocês lembram, soma de ângulos, era assim, né? Ó. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? E aí o que a gente faz aqui? Se eu colocar o A igual B, eu vou ter que o cosseno... Põe o A igual ao B igual a θ. Então, cosseno de 2θ igual ao cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tá certo? E aí, o que eu posso fazer? Aí eu uso a outra seguinte identidade trigonométrica, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, que é outra identidade trigonométrica bastante útil. Por exemplo, imagine que você queira encontrar o arco duplo para o cosseno, que é o que eu estou usando ali. Então, eu viria aqui, ó, no lugar do seno, trocaria o seno ao quadrado igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? Substituiria aqui, então ficaria ó, cosseno ao quadrado de θ menos 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Fazendo a continha aí vai ficar cosseno ao quadrado menos 1 menos com menos vai ficar mais, então ficaria 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 cosseno de 2θ, ou seja, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 igual... Só troquei a ordem aí, tá? Não fiz nada por enquanto, porque eu sempre gosto de colocar a variável que eu quero isolar do lado esquerdo e o resto do lado direito. Agora eu passo o menos 1 para lá, vai como mais 1. Então fica cosseno de 2θ mais 1. E passo 2 dividindo, olha lá, é o que eu tinha. Cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2. Se eu for fazer por seno ao quadrado, fazendo a mesma conta, você vai descobrir o que eu escrevi aqui, tá? Por que eu fiz ali? Porque se você esquecer... Faltam 2 aqui. Porque se você esquecer, você vai lá e deduz. Então, colocando o cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de 2θ aqui, tá? Que é o que eu fiz aqui, agora a gente consegue fazer a conta. Agora sai, tá? Bom, então tem esse 2 que eu corto com esse 2. Integral da soma é igual à soma das integrais, tá bem? A integral de dθ vai dar o quê? Vai dar θ, variando de π sobre 2 até de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Os limites de integração são esses. A integral de cosseno de 2θ, aqui eu não fiz a mudança de variável, mas já fiz de cabeça, né? Eu fiz, mas fiz de cabeça, eu não fiz com um passo a mais. Mas é muito simples, né? Estou colocando aqui, né? Ó, quando você faz cosseno, isso aqui a gente lembra também
de função de uma variável. Ó, cosseno de ax dx, essa integral vai ficar seno de ax dividido por a. Não é assim que vai ficar? O fator que está aqui, ele passa dividindo, quando a gente está fazendo integral. Se eu estou derivando, ele passaria multiplicando. Então, para não precisar fazer toda hora mudança de variável, né? Algumas coisas simples a gente já coloca direto. Então, a integral de cosseno de 2θ dθ vai ficar o quê? Seno de 2θ dividido por 2. E agora eu coloco os limites de integração aí. Tá? Colocando os limites de integração vai ficar assim. Vai ficar π sobre 2 menos π sobre 2, mais, vou colocar o meio aqui, seno de 2 vezes π sobre 2, menos seno de 2 menos π sobre 2. Que vai dar o que aqui? Vou colocar aqui para não precisar pular uma página, ó. π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar mais π sobre 2. Então vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar π. E aqui vai ficar o que, ó? Seno de 2π, 2 vezes π sobre 2. Cancela 2 com 2, vai sobrar seno de π. Seno de π é quanto? É 0. Seno de um número inteiro vezes π sempre dá 0. Tá? Aqui também, ó. Cancela 2 com 2, vai dar seno de menos π. Seno de menos π é quanto? 0 também. Então, aqui vai ficar mais 0, ou seja, a integral deu quanto? Deu π. Que é o que tinha que dar? Sim. A gente encontrou exatamente a área? Encontrou. Tá? Mas a pergunta que fica aí, foi fácil fazer a conta? Não, de jeito nenhum. Deu trabalho. Aí você fala, professor, não tem uma alternativa melhor para poder fazer... Aqui está aqui a conta, aqui, ó. Aqui já está aberta também a conta. Eu fiz lá para não precisar pular aqui diretamente. Mas ó, você vai ver que a resposta da π, que é o que tinha que dar. Bom, então, professor, não tem uma forma mais simples da gente poder trabalhar com essa integral? Bom, em geral... Em matemática, a gente tem o problema da conservação das dificuldades. Né? Então, às vezes, você muda a forma como você está fazendo o negócio e a dificuldade continua. Só que a dificuldade aqui, ela já foi sanada pela teoria. Né? Então, a teoria para chegar até a simplificação do problema, ela já foi sanada por contas prévias. Então, sim, existe uma forma mais simples de trabalhar com integrais de funções que estão definidas em regiões circulares, que é o que a gente tinha. A gente tinha uma integral de uma função definida sobre um círculo. Como é que a gente trabalha nesse caso, então? A gente faz uma coisa que é o que a gente chama mudança de variável, tá certo? Então, a gente vai transformar as coordenadas cartesianas que a gente tinha, então, nem coordenadas cartesianas, que as coordenadas que a gente está acostumado a trabalhar, a gente tem um círculo, tá? As coordenadas cartesianas são as coordenadas x, y, ó. A gente tem aqui um círculo nas coordenadas x, y. Então, aqui é x² mais y² igual a um r ao quadrado. Se eu fizer uma mudança de coordenadas para um sistema de coordenadas que é chamado de coordenadas polares, que tem um monte, tá, de coordenadas. Este aqui vai ser o típico de transformar um círculo num retângulo. Eu consigo fazer o círculo virar um retângulo. Então, fazer a integral do círculo em coordenadas cartesianas foi doloroso. Mas se eu conseguir transformar esse círculo num retângulo, vai ficar muito mais suave, porque eu vou conseguir fazer uma integral num retângulo. E integrar num retângulo é moleza. Quer dizer, não é moleza, é mais fácil, né? Porque pode ser difícil, né? Não sei qual integral eu estou fazendo, mas é mais fácil de fazer, muito mais fácil. Fazer aquela integral do círculo para encontrar a área do círculo em coordenadas polares, você vai ver que vai ser, aí sim, vai ser muito fácil de fazer, tá? Muita molezinha de fazer a conta. Não vou ter que fazer nenhuma daquelas mudanças que eu tive que fazer, nem a mudança trigonométrica e nem escrever o arco duplo. Não vou precisar fazer. Em algumas situações eu vou ter que acabar que fazer o arco duplo, que vai cair
integrais que naturalmente, tipo assim, seno ao quadrado, vai acontecer. Mas a substituição trigonométrica não precisarei fazer, tá? Então esta é a grande vantagem. Substituição trigonométrica, o difícil às vezes é acertar quais os limites de integração. Não vou precisar fazer nada disso aqui quando eu fizer a mudança de variável. Depois dessa propaganda, né? O que são as coordenadas polares, né? Como é que elas surgem, né? Qual a ideia das coordenadas polares? A ideia das coordenadas polares é uma ideia muito simples. É uma ideia assim simples, rica, bastante, eu acho bem legal da gente encontrar aí as coordenadas polares. Eu até dei falei, né, sobre elas aí anteriormente, mas de modo implícito. Não tinha falado explicitamente. Agora tô usando as palavras de fato coordenadas polares. Ó, quando você tem um sistema de coordenadas, imagine que você, aqui xy, você precisa de um grau de liberdade 2. Se você faz uma mudança de variável para outro sistema de coordenadas, você vai ter que ter grau 2 também, tá? Não tem o que fazer. Então, se você usa x e y para descrever uma figura, você vai utilizar também duas variáveis. Neste caso aqui, qual é a melhor variável para descrever um círculo? O raio e o ângulo, tá? Esse é o padrão. Para descrever um círculo, a melhor coisa é o raio e o ângulo. Então, em coordenadas polares, a gente vai usar exatamente isso. A gente vai usar o raio e o ângulo, tá? Então, imagine que você tem um ponto x, y qualquer de um círculo de raio r. Como é que a gente encontra a relação envolvendo x, y, r e θ? Como é que a gente encontra essa relação? Então, a gente marca esse ponto, que tem coordenadas x e y, e aí a gente faz o quê? A gente pega a projeção dele no eixo x, a projeção dele no eixo y. Você está vendo que você descreveu aqui um triângulo? Tá? Então, nesse triângulo, tem a relação que a gente precisa. A gente tem o x, que é este lado aqui, ó, o lado x, que aqui eu desenhei o triângulo separadinho. A gente tem o y, que é este lado aqui, ó, que está o lado rosa aqui, né, magenta. E agora a gente tem os ângulos o quê? O ângulo θ e o raio r, tá? Vou usar outra verde escuro, ó. Tem um raio r. Então, neste triângulo, a gente tem a relação dessas dois grupos de variáveis. As variáveis cartesianas, que são x e y, e as variáveis polares, que são r e θ. Tá? E o que a gente usa isso? Trigonometria básica para poder encontrar essa relação. E qual a trigonometria básica? Primeiro, quais são os ângulos? Seno e cosseno. Então, o que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é o lado oposto dividido pela hipotenusa. O lado oposto ao ângulo θ é o y. E a hipotenusa é o raio. Então, é y sobre r igual a seno de θ. Passando o r multiplicando para lá, a gente descobre que y é igual a r seno θ. E para achar x, o que a gente faz? A gente vai usar o outro ângulo, o cosseno. O cosseno é o quê? O cosseno é o lado adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ficar x dividido por r. Então, x é igual a r cosseno θ. Então, estas duas relações aqui, que a gente escreve deste jeito, definem a mudança de coordenadas da variável cartesiana para a variável polar. Tá? Então, a gente sai do sistema de coordenadas cartesiano para o sistema de coordenadas polar. E aí o círculo? Como é que o círculo é descrito em coordenadas cartesianas? Por exemplo, esse círculo aqui, como é que ele está sendo descrito em coordenadas cartesianas? Ele está descrito da seguinte forma, ó. O x e o y, tal que o x quadrado mais y quadrado, ele varia de 0 até 1. Até 1 não, até r grande, desculpe. Até r grande, tá? Porque o desenho
Ele vai de 0 até R grande. Isso aqui tá bom para fazer integral? De jeito nenhum, né? Tá ruim, né? Tá difícil. A gente vai ter que separar isso em região do tipo 1 que a gente tinha feito. Ou do tipo 2 também dá, né? Pro tipo 2 é só escrever x como função de y. Mas em coordenadas polares, como é que esse círculo vai ficar? Muito mais fácil. Por quê? Para a gente descrever o círculo em coordenadas polares, a gente só precisa ver de onde até onde o raio vai e de onde até onde o ângulo vai, só. Então, este círculo aqui, que estava em coordenadas cartesianas, passando para coordenadas polares, primeira coisa, de onde até onde o ângulo vai? Bom, como a gente está descrevendo uma volta completa, que é o círculo total, o ângulo varia de 0 até 2π. Ou, se você quiser, ele varia de qualquer valor de um ângulo alfa até um alfa mais 2π. Tá? O círculo não precisa começar necessariamente em 0. Poderia ter começado em menos π sobre 2, por exemplo. Ele pode ir de menos π sobre 2 até 3π sobre 2, ou de menos π até π. O que importa é que a volta completa dê 2π. O padrão é a gente começar em 0 e ir até 2π, tá? Mas se você precisar ou quiser começar em um ângulo diferente de 0 e dar uma volta completa, pode à vontade. Eu vou colocar aqui de 0 a 2π, tá? Só estou dizendo que é possível. Então o meu ângulo varia, aqui o θ, ó. O ângulo varia de 0 até 2π. E o raio varia de onde? O raio varia de 0, que começa aqui na origem, vai até o raião grande. Então o meu R aqui, né, ele varia de 0 até R. Olha que legal. Em coordenadas cartesianas era um círculo. Em coordenadas polares virou o quê? Um retângulo, tá? Então essa é a grande coisa legal aí quando a gente mudou de coordenadas. Quando eu for fazer integral, adivinha onde eu vou fazer integral? Eu vou fazer integral aqui, ó. Por quê? Porque eu estou num retângulo. E aí, você fala, professor, e se eu tivesse regiões diferentes do círculo, mas parecidas com o círculo? Dá para a gente trabalhar? Dá também. Por exemplo, imagine que você tivesse o anel. O que é o anel? O anel é essa parte que está aqui, que tem um buraco aí, ó. Um anel, ele tem o que de interessante no anel? Ele vai ter dois raios, um raio interno e um raio externo. O raio interno é o buraco, e o raio externo é o resto que define o anel, tá? Então esse anel aqui, ó, o raio dele, ele vai variar do quê? Ele vai ser maior do que o R1, que é o raio interno, mas menor do que o raio 2, que é o raio externo, tá? Então o R aqui varia de R1 até R2. E o ângulo? O ângulo varia de 0 a 2π também. Você está dando uma volta completa, né? Você está descrevendo um raio total, tá? Quando você dá a volta completa, é de 0 a 2π. Se tiver buraco, o raio não começa em 0. Ele vai começar num valor um pouquinho maior do que 0, tá? Nesse caso, R1. Mas quando você fizer a descrição deste anel aqui em coordenadas polares, ó, nas coordenadas r θ, o que ele vai virar? Um retângulo também. Só que um retângulo agora, aqui o retângulo do raio total, né, do círculo total, ele começava em 0. Ia de 0 até o R grande. Aqui ele vai começar num R1 e vai até um R2. E o ângulo varia do quê? De 0 até 2π. Você fala, professor, e se eu tiver um setor circular? Eu coloquei alfa, né? Vou pôr um alfa. Se eu tiver um setor circular que tem um ângulo alfa aí, dá para eu fazer a descrição também utilizando coordenadas polares? Dá. Facilita? Sim, claro, muito. Facilita bastante a nossa descrição. Por exemplo, setor circular. Esse aqui, ó, essa região aqui que eu pintei. O que é o setor circular? O setor circular, você tem um círculo e corta um pedaço dele. É um pedaço de pizza, tá? Você tem um círculo total e aí você pega um pedaço dele aqui, ó. Um ângulo alfa qualquer aqui. Que é um pedação de pizza. Como é que fica o setor circular para a gente escrever? Nesse caso aqui, o raio varia de 0, ele varia de 0 até o raio R grandão mesmo, ó. Vai de 0 aqui, né? Até um raião grandão. O que está mudando? É o ângulo, que é um pedaço só. O teu ângulo está indo do quê? Ele está indo de 0, tá? Começando aqui e indo até
um ângulo alfa. Então, o meu ângulo vai de 0 até alfa e o meu R vai de 0 até um R grande. O que esse pedaço de pizza aqui vira em coordenadas polares? Um retângulo também, tá? Então, ele vai virar o retângulozinho de 0 até R e de 0 até alfa. Um detalhe importante, né? A pessoa fala, professor, e se eu tivesse, ao invés de ter cortado este pedaço da pizza, eu tivesse cortado este pedaço aqui, ó, da pizza, tá? Eu tivesse que considerar essa região aqui. Daria para descrever também? Claro que dá para descrever. O que aconteceria nesse caso? Então, você teria que saber qual era esse ângulo aqui que você começou a cortar. Vamos chamar isso aqui de gama, tá? E este aqui vai ser um gama mais alfa. Ó, gama mais alfa, que é só o setor circularzinho de tamanho alfa. Como é que você descreve este setor circular aqui, ó? Este, que eu pintei de azul. Ele vai ser descrito assim. O raio variando de 0 até o R1 grande. E o ângulo θ varia de onde até onde? Ele varia de gama, ele não começa em 0 mais, mas vai aonde? Até gama mais alfa, tá? Então, o setor circular não precisa começar necessariamente no 0. Ele pode começar em um ângulo qualquer aí, não tem problema nenhum. Quando você descreve isso aqui, tanto esta situação quanto a situação de baixo vai dar um retângulo também, tá? Então, nesse caso aqui, vai ficar escrito como retângulo de 0 a R, de 0 a alfa. Um setor circular de um anel. O que seria um setor circular de um anel? Você pega o anel e tira um setor circular. Então, imagina que você pega uma pizza, come o miolão da pizza, né? Fica só o anel, e aí você corta mais um setor circular para dar um pedaço para alguém, né? Imagina que pousou um mosquito no meio, aí você vai jogar a pizza fora? Não, você vai tirar só onde o mosquito pousou, né? Então, imagina que foi o meio ali, você corta em volta, tira o pedaço, então sobra todo o resto da pizza para você poder aproveitar. Então, como é que você descreve essa região da pizza aí? Que você tirou o miolo ali, o meio da pizza. O raio vai ser um raio de um R1 até um R2, né? Aqui, para fazer o desenho, como é que a gente faz o desenho do setor circular que a gente tirou o meio? Então, a gente faz assim, né? Então, para ficar mais fácil, a gente faz 3 pontinhos, né? Até chegar onde não tem nada, depois a gente desenha completamente. Então, esses 3 pontinhos aqui é só para situar aonde a gente vai encontrar o ângulo, porque o ângulo ele é o prolongamento da reta, né? Ó, o ângulo alfa, para achar o ângulo, eu faço prolongamento da reta. Então, por isso que eu desenhei esse pedaço aí fantasma do meu desenho. Mas o que acontece aqui? Ó, o raio varia de um R1 até um R2 e o θ varia de um 0 até alfa. De novo, esse setor circular do anel também vai virar um retângulo, tá? Então, em todas as situações que a gente tem aí, é um retângulo. Quando a gente estiver em R3, né, trabalhando com R3, você vai ver, por exemplo, que o cone descrito em coordenadas polares fica muito mais fácil, tá? Um cilindro fica muito mais fácil, tá? Então, mesmo estruturas por exemplo, cilindro em coordenadas polares vai virar um paralelepípedo. Um cone em coordenadas polares vai virar quase um paralelepípedo, tá? Então vai ficar simples também da gente fazer a descrição. Bom, e como é que fica agora então, sabendo, agora a gente já sabe fazer a mudança de variáveis, né? Fazer a mudança de coordenadas. Como é que a gente vai fazer agora a mudança de integral? Porque a ideia é, beleza, sei fazer a mudança de variáveis, mas qual a utilidade disso na integração de funções, né? Qual a utilidade? Como é que a gente vai utilizar isso para fazer integral de função? A mudança de coordenadas, quando a gente faz uma mudança de coordenadas, não é simplesmente trocar x por y, deixa eu trocar xy por rθ, não é. É preciso fazer uma modificação na mudança de coordenadas. Eu explico para vocês isso de modo bastante simples, por exemplo, em uma dimensão espacial, por exemplo. Deixa eu colocar aqui uma página a mais aqui, ó. Então, imagine que você está fazendo a seguinte integral, ó. Integral de seno de 2x dx.
Quando a gente aprendeu lá em mudança de variável para função de uma variável, o que a gente fez? A gente chamou u igual a 2x, mas sempre que a gente muda o u, a gente tem que mudar o elemento de integração. O que aconteceria aqui? O du viraria 2dx. O que está acontecendo aqui? Está dizendo que quando o meu x varia numa quantidade dx, ou seja, eu incremento ele com uma quantidade dx, o meu du vai variar 2 vezes dx. Então, na mudança de variável que a gente faz, o que a gente está fazendo? A grosso modo, a gente está mudando o sistema de coordenadas. Está fazendo isso. Implicitamente, a gente já está fazendo isso. Tá? Só que aqui, em dimensão 1, é muito simples. A gente só fala substituição simples. Mas, a grosso modo, é uma mudança de coordenadas. Você está olhando o seu objeto, que estava descrito na variável x, numa outra variável, num outro sistema de coordenadas, que era x e mudou para um sistema de coordenadas u. No sistema de coordenadas u, o que está acontecendo? O teu quadrado, que tinha tamanho 2, virou um quadrado tendo tamanho 1. Tá certo? Você mudou para um quadrado tendo tamanho 1. Então você está mudando esse sistema de coordenadas aí. O que você tem que fazer? Você tem que corrigir o elemento de área. Então a gente faz essa correção do elemento de área. A gente faz o quê? A gente escreveria o dx igual a du sobre 2. E essa integral, então, viraria o quê? Um seno de u du sobre 2. A gente corrigiu o elemento de área, mas de um modo muito simples. A correção do elemento de área já sai da própria relação de mudança de coordenadas. Por quê? Porque a figura, quando você muda de um sistema de coordenadas, a figura ela como é que se diz? Ela tem a contração ou a expansão. Ela bom, eu esqueci a palavra. Contração ou expansão, né? Ela modifica, né? Ela tem uma modificação. Ela muda. Ela não necessariamente é mais aquela figura. Quando a gente está do sistema de coordenadas cartesianas, que era um círculo, e leva para um quadrado, a gente está perdendo área ou ganhando. Mas o que está acontecendo é que ele está modificando, tá? Ela tá tendo essa distorção espacial. Né? Usar essa palavra não é bonita, né? Está tendo essa distorção espacial. Distorce espacialmente. Para você pegar um círculo e fazer o círculo virar um quadrado ou um retângulo, você tem que fazer uma distorção espacial. Tá? Isso é natural. Então, você mudou o sistema, faz um sistema de coordenadas, faz essa mudança, tem essa distorção. E a gente tem que corrigir essa distorção. Porque na integral a gente não pode perder essa área. E como é que a gente faz essa correção de distorção? A gente multiplica por esse fator aqui, ó. Então, se você olhar na minha integral, né, eu tenho inicialmente uma integral nas variáveis x e y, tá certo? Ó, x e y. E passei para essa integral nas variáveis r e θ. Então, o x eu troquei por r cosseno de θ, que é a variável que eu tinha. E o y eu troquei por r seno θ. Tá aqui. O dx eu coloquei, o dx dy eu coloquei dr dθ. Aqui eu tenho o meu sistema de coordenadas cartesianas, eu tenho uma região R. Eu vou fazer a mesma descrição da região R em coordenadas polares, mas eu tenho que corrigir essa distorção espacial. E como é que eu corrijo? Utilizo este fator. Este fator, a gente calcula já, a gente já faz o cálculo dele para cada sistema de coordenadas que a gente muda, tá? Por exemplo, a gente vai mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Eu calculo uma vez só esse fator, não é toda vez que eu preciso fazer a conta que eu preciso calcular. Mas em toda mudança de variável, este fator vai ter que entrar, tá? Como é que eu encontro este fator? Ele tem um nome. Ele é chamado de módulo do determinante do jacobiano da transformação. Olha que nome grande e bonito, né? Módulo do determinante do jacobiano da transformação. Tá aqui, ó. Bom,
O que eu faço? Eu vou calcular primeiro o jacobiano da transformação, depois eu vou calcular, vai dar uma matriz, né? Depois eu vou calcular o determinante dessa matriz e depois eu vou pegar um módulo desse determinante. Tá? O módulo se ele ficar negativo, a gente faz ele virar positivo. Tá bem? É só isso. Então essa continha que a gente vai fazer, porque quando eu calcular o determinante, ele vai dar um número. Se esse número for negativo, a gente coloca ele positivo, sem nenhum problema. Mas o jacobiano aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma matriz. E como é que a gente encontra essa matriz? Molezinha também, tá? Então vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo desse jacobiano aí. A transformação que a gente tem é essa, ó. O x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ. A gente já deduziu essa transformação. Para a gente encontrar o jacobiano, o que a gente vai fazer? O jacobiano, que eu já comentei com vocês no passado, quando eu falei sobre aquelas derivadas de funções compostas, o que é o jacobiano? O jacobiano é a matriz das derivadas primeiras. Tá? Então eu vou pegar o que? Eu vou pegar a primeira transformação, que eu estou escrevendo x como função de r e θ, e vou fazer o que? Na primeira linha do meu jacobiano, eu vou pegar o x e derivar primeiro em relação a r, e depois derivar em relação a θ. Então eu vou pegar o dx dr, dx dθ. Professor, poderia ter invertido a ordem? Pode, não tem problema nenhum. Você pode ter derivado primeiro em relação a θ e depois em relação a r. A resposta vai dar a mesma, porque depois a gente vai pegar o módulo mesmo. Mas se eu faço em relação a r e depois em θ, na segunda linha vai entrar a derivada em relação a outra mudança de variável, que é em relação a y. Você tem que ser coerente. Se na primeira coluna for em relação a r, a primeira coluna da segunda transformação vai ter que ser a mesma derivada, tá? Então, se aqui foi r, aqui é r, embaixo também é r. Se a segunda foi θ, embaixo também é θ. Se você tivesse feito primeiro θ e depois r, então daí seria dx dθ, dx dr, e embaixo dy dθ, dy dr. Eu escolhi fazer primeiro r e depois θ, tá? Se você inverter, a resposta vai dar a mesma coisa. Bom, dx dr, dx dθ, na segunda linha, dy dr, dy dθ. Qual que é a derivada de x em relação a r? O x é r cosseno θ, eu coloco aqui, ó. O x é r cosseno θ, coloco aqui. Vou fazer a derivada já, né? Primeiro em relação a r, depois em relação a θ. O y é r seno θ, coloco aqui. O y é r seno θ, coloco aqui. A derivada de r cosseno θ em relação a r. Só vou derivar o r, né? O cosseno θ sai para fora. dr é 1. Então sobra o que aqui? Cosseno θ. Vou derivar isso aqui em relação a θ. O r sai para fora. A derivada do cosseno é menos seno. Então vai ficar menos r seno θ. A de baixo, r seno θ. A derivada de r em relação de r seno de θ em relação a r, o seno vai para fora, só vou derivar o dr que vai dar 1, então vai dar só seno de θ. E finalmente a última aí, a derivada de r seno θ em relação a θ, só vou derivar o seno de θ, que vai dar cosseno de θ. Então vai ficar r cosseno de θ. Delícia. Cheguei na matriz, ó. Essa é a matriz jacobiana da transformação. Consigo encontrar jacobiana de qualquer transformação? Sim. Quando a gente for trabalhar, por exemplo, com funções, outras mudanças de variáveis, em dimensão 2 não tem. Dimensão 2, em geral, a gente só usa a transformação do círculo, que é coordenadas polares. Mas em dimensão 3, a gente usa duas coordenadas. Uma é chamada cilíndrica, que nada mais é do que a própria coordenada polar, só que estendida para a dimensão 3, e as coordenadas esféricas. Nas coordenadas cilíndricas, a gente levaria a ideia, né? A ideia sempre é o quê? Levar uma figura que não é um retângulo num retângulo. Então, em coordenadas cilíndricas, o que a gente vai levar? A gente vai levar um cilindro num paralelepípedo, porque o paralelepípedo é a extensão do retângulo para a dimensão 3. Em coordenadas esféricas, eu vou levar o quê? A esfera onde? Num paralelepípedo também, tá? Onde você transforma a bola, que era a bola esférica, numa bola quadrada. Então, para você transformar uma bola numa bola quadrada, basta você mudar o sistema de coordenadas que você está representando
aquela figura, tá? Bom, então agora a gente tem o jacobiano da transformação, agora a gente vai lá e calcula o determinante. Você vai ver que molezinha que vai dar, tá? Apesar de toda essa conta ser trabalhosa, alguém já fez para vocês, e já vai chegar no cálculo determinante, ó. Como é uma matriz 2×2, o cálculo determinante de uma matriz 2×2 é simples de fazer. Que vai ser o quê? Vai ser o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vai ficar R, cosseno de θ vezes R cosseno de θ, vai ficar R cosseno ao quadrado de θ, tá aqui. Menos a derivada disso aqui, com o sinal trocado, né? Então é menos R seno θ menos R seno θ, menos com menos vai dar mais. Seno com seno vai dar seno ao quadrado, dá R aqui. Então vai ficar R cosseno ao quadrado mais R seno ao quadrado. Tiro o R em evidência. Então vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Ou seja, olha para você que vê que simples que ficou o determinante do jacobiano, deu simplesmente R. Tá? Bom, como eu quero calcular o módulo do determinante do jacobiano, eu faço o quê? Eu vou pegar o módulo disso aqui. Mas como isso já é positivo, porque raio é uma quantidade positiva, tá certo? Então o módulo do determinante do jacobiano é o próprio R. Então como é que eu escrevo a minha integral? A minha integral, que estava em coordenadas cartesianas, vai ser escrito em coordenadas polares simplesmente assim. Aonde tem x, a gente troca por R cosseno θ. Aonde tem y, a gente troca por R seno θ. E aí o resto a gente troca o dx dy por R dr dθ. E os limites de integração, que estavam em coordenadas cartesianas, a gente passa para coordenadas polares. Vamos fazer um exemplo do círculo? Eu vou fazer aqui 2 exemplos, tá? Do círculo e mais um. E aí eu termino aqui, né? Deixo. Então eu vou. Tem mais alguns exemplos que eu preciso fazer de coordenadas polares, mas aí eu gravo esses exemplos aí no semestre, no começo do semestre, no começo do ano que vem, né? Que são as 2 primeiras aulas do ano que vem. Como eu vou estar afastado, né? Eu vou estar no IMPA. Eu deixo para vocês verem e estudarem, tá? Eu gravo antes, eu gravo até hoje, eu posto tudo lá e já deixo para vocês estudarem, mas fica como se fossem as aulas do semestre, as 2 primeiras aulas do semestre que vem, tá? Bom, então vamos lá. Calcule a seguinte integral. É a mesma integral que eu tinha feito, ó, exatamente a mesma, não mudei nada. Então a integral que eu quero fazer é a integral do círculo, tá? Então é o círculo de raio 1. Quero encontrar esta integral aqui. Você lembra que deu trabalho, né? Como que a gente faz utilizando agora as coordenadas polares? Então, as coordenadas polares, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que reescrever esta integral aqui, ó, que é esta que eu estou fazendo em coordenadas cartesianas, vou escrever ela em coordenadas polares. Como é que ela vai ser escrito? Vai entrar um R dr dθ, tá? Então era um dA, e eu vou fazer um R dr dθ, ou R dθ dr, depende de como eu fizer a ordem de integração. Lembrando que é retângulo é uma delícia. Você pode integrar primeiro em relação a R e depois θ, ou primeiro em relação a θ e depois R. Você pode inverter a ordem de integração, não tem problema nenhum. Fique à vontade, não sinta-se culpado, porque tanto faz a ordem que você faça. E agora o quê? O que varia nesse círculo aqui agora em coordenadas polares? Em coordenadas polares, o círculo varia o quê? De 0 até 1, né? Porque é o círculo de raio 1, então o raio varia de 0 até 1. Ó, tá aqui, ó, de 0 até 1. E o θ, como é uma volta completa, varia de 0 até 2π. Então a minha integral vai ficar simplesmente assim, ó. R, que vem daquele módulo determinante jacobiano, tem que entrar sempre. dr variando de 0 até 1. E o dθ variando de 0 até 2π. Vamos primeiro calcular a primeira integral? R dr, muda a integral? Não, mesma coisa, está acostumado a fazer, a mesma ideia, só trocou a letrinha aí, tá? Então a integral de R dr vai dar o quê? Vai dar R ao quadrado sobre 2, variando quanto? De 0 até 1. Substituindo os limites de integração, vou colocar só em 1, então vai ficar meio ao quadrado.
desculpa, meio ao quadrado. É 1 ao quadrado dividido por 2, que vai dar meio, menos zero. Então vai sobrar só meio. Eu tiro esse meio para fora aqui, né? Então vai ficar a integral de 0 até 2π de dθ. A integral de dθ é quanto? É θ. Então vai ficar de 0 até 2π. Então vai ficar, isso tudo aqui vai dar 2π, né? Então 2π vezes meio deu π. Olha que delícia. Olha que muito mais fácil que foi fazer essa integral aqui. Não precisei fazer substituição trigonométrica. Não precisei fazer aquela substituição lá, mudando para arco duplo, nada disso. Ó, a integral que eu tinha gastado 1,5 página, eu estou gastando 2 linhas, tá? Se eu espremesse, cabia tudo numa linha só. Então, você vê que como ficou muito mais simples de fazer a integral. Então, se você faz a integral do objeto no ambiente dele, fica muito mais fácil de fazer a integral. Vamos fazer um próximo aí, agora que envolve x e y, você vai ver que vai ser molezinha também, tá? Às vezes dá tempo de eu fazer até mais uma. Mas eu vou fazer só mais essa aqui, só para deixar coisa para vocês terem para estudar. Como é que vai ser essa integral aqui? Então, a primeira coisa para a gente poder fazer a mudança de variável é descrever a região de integração, tá? A região de integração aqui é o seguinte, ó. R é a região limitada pelos círculos x² mais y² igual a 1. Vou fazer o desenho para você, ó. Então, é o círculo de raio 1. E o círculo x² mais y² igual a 4. Esse é o círculo de raio 2, tá? Como é 4 aqui, é x² mais y² igual a 2 ao quadrado. É o círculo de raio 2. Então a região é essa aqui, ó. Então, na verdade, a região que a gente está fazendo integral é este anel aqui, ó. E a gente, inclusive, já sabe como é que descreve o anel, que eu já coloquei ali na frente. Então, isto aqui, em coordenadas cartesianas, se transforma em coordenadas polares na seguinte coisa, no seguinte retângulo, ó. Ele vai virar o meu R variando de 1 até 2 e o meu θ variando de 0 até 2π. Tá? Vai ficar assim, ó, molezinho. Essa integral que eu vou ter que fazer, tá? Então, a minha região aqui, ó, é Rθ, tal que o R varia de 1 até 2 e o θ de 0 até 2π. Professor, qual eu integro primeiro? Se você quiser, tá? É retângulo, a ordem de integração não faz muita diferença. Então, vamos lá. Então, ó, a integral sobre R, de quem que é a integral que eu estou fazendo? De 3x mais 4y² dA, escrita em coordenadas polares. Eu vou primeiro integrar em relação a R e depois em relação a θ, tá? Então, o R variando de 1 até 2. O θ variando de 0 até 2π. 3. No lugar do x, a gente coloca quem é ele, que é R cosseno θ. No lugar do y, a gente coloca quem é ele, que é 4 R seno de θ, isso aqui é o quadrado. O meu dA, a gente vai trocar por R dr dθ. Tá bem? Então, este jeito que estava coordenadas cartesianas, passei para essas coordenadas aqui em coordenadas polares. Bom, agora eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou integrar em relação a R, mas antes de integrar, vamos abrir aí, né? Então, a integral vai ficar 3 R cosseno θ mais 4 R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, R dr dθ, que vai ficar em integral de 0 até 2π, de 1 até 2. Vou fazer distributivo aqui, né? Então vai ficar 3 R ao quadrado cosseno de θ. Eu vou colocar isso aqui primeiro, dr, mais integral de 1 até 2. Aqui vai ficar ao cubo, né? Vai ficar 4 R ao cubo seno ao quadrado de θ dr, isso tudo dθ. E vamos integrar cada uma separadamente. Ó,
Como eu estou integrando em relação a r, o que depende de θ sai para fora, tá? Então, eu vou fazer essa primeira integral, então vai ficar um cosseno sai para fora. Vou tirar o 3 também, né? Só que eu vou fazer assim, 3, integral de 1 até 2 r ao quadrado dr, mais, vou tirar o seno ao quadrado também, ó, seno ao quadrado de θ aqui, tirar o 4, de 1 até 2, r ao cubo dr, isso tudo dθ. A integral de r ao quadrado vai dar r ao cubo sobre 3. Cancelo 3 com 3, vai sobrar só r ao cubo, tá? Vai ficar r ao cubo sobre 3, já cancelei. De 1 até 2, mais seno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar r à quarta sobre 4. Vou cancelar com 4 também. Aqui já montou para facilitar, né? Para não trabalhar com fração. Já ajuda. Integral de 0 até 2π. Colocando os limites de integração ali, vai ficar o quê? Vai ficar 2 ao cubo menos 1 ao cubo, seno ao quadrado de θ. Aqui vai ficar 2 à quarta menos 1 à quarta. Esse é molezinha de fazer. 2 ao cubo é 8, menos 1 dá 7. Vai ficar 7 cosseno de θ, mais 2 elevado à quarta dá 16, menos 1 dá 15. Então, dá 15 seno ao quadrado de θ dθ. Tá? Vou colocar uma página a mais aqui. Bom, agora a integral da soma é igual à soma das integrais. De novo, então, integral de 0 até 2π, 7 cosseno de θ dθ, mais 15 integral de 0 a 2π, seno ao quadrado de θ dθ. A integral do cosseno é moleza, a integral do cosseno é seno. É só um detalhe, ó. Quando você integra uma função periódica no período dela, a integral dá zero, tá? Então, por exemplo, ó, se eu estou integrando de 0 até 2π a função cosseno, essa integral vai dar zero. Porque eu estou integrando ela no período todo dela. A função seno ao quadrado já não é uma função periódica. Desse jeito, não. Tá? Então, essa função periódica aqui, né? Quando eu falo função periódica, eu estou falando do tipo seno, cosseno, que muda de sinal, né? Você tem uma parte embaixo e uma parte em cima. Então, nesse caso, para esta função periódica que tem valores negativos, a integral no período vai dar nulo. Esta aqui só tem valores positivos, porque o seno ao quadrado, o que era negativo, ficou positivo. Então, ela vai dar 2 vezes o valor da integral na metade do período, tá? Mas essa aqui vai dar nula. Mas vamos fazer a conta para vocês verem, tá? Só um comentário que às vezes é útil. Então, aqui vai ficar seno de θ, variando de 0 até 2π. Então, aqui vai ficar 7 seno de 2π menos seno de 0. Seno de 2π é 0, seno de 0 é 0, ou seja, essa primeira parte vai dar 0. Esta segunda parte aqui, né, que é do seno ao quadrado, o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer aquela mudança de variável que eu tinha feito num exercício anterior, que era o tal do arco duplo. Então, sempre que tiver ou só seno ao quadrado sozinho, ou só cosseno ao quadrado sozinho, a gente tem que fazer a seguinte mudança de variável. Trocar o seno, não é mudança de variável, né? É uma reescrita da nossa integral. Então, aqui vai ficar, o seno ao quadrado vai virar 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Então, aqui vai ficar 15, tirar o 2 para fora, integral de 0 até 2π, né? São duas integrais que eu tenho que fazer, dθ menos a integral de 0 até 2π, cosseno de 2θ dθ. Esta integral aqui também vai se anular, ó, esta aqui. Vou mostrar para vocês que vai dar zero, mas pelo mesmo motivo que o cosseno se anulou. Se a integral do cosseno de 0 a 2π é igual a zero,
A integral de cosseno de 2θ em 0 até π já seria 0, porque o período de cosseno de 2θ é dividido por 2. Se o período do cosseno é 2π, o período de cosseno de 2θ é 2π sobre 2, que no caso é π. Aqui eu tenho dois períodos. Então, quando você faz a integral em dois períodos, vai se anular também, tá? Mas vamos fazer a conta. Vai ficar mais 15 sobre 2. O dθ aqui vai ficar θ, né? De 0 até 2π. Menos a integral de cosseno de 2θ vai ficar seno de 2θ sobre 2. Tá? Variando de 0 até 2π. Fazendo a substituição aí, vai ficar 15 sobre 2. 2π menos 0. Menos 1 meio. Seno de 2 vezes 2π. Menos seno de 2 vezes 0. Então aqui vai ficar seno de 0, que é 0. Seno de 4π, que também é 0. Ou seja, vai sobrar no final das contas para a gente 15π. Esta é a resposta.